Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está estudando o direito do consumidor. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre os princípios gerais do direito do consumidor. Então é só relaxar, escutar e pegar a caneta para anotar. Vamos começar falando do princípio da vulnerabilidade. O que podemos entender sobre vulnerabilidade? A vulnerabilidade ela pode ser caracterizada por uma relação frágil, desproporcional entre pessoas, entre uma ou mais pessoas, entre um grupo e outro. Então, uma relação que está ligada a um fator desproporcional, é um fator desigual. A vulnerabilidade, por exemplo, é quando temos alguém que gostamos muito, estamos muito apaixonados por aquela pessoa, não é um amor correspondido, o que é muito comum, e você está extremamente vulnerável aos caprichos daquela pessoa. Então ali você está vulnerável, você pode aceitar tudo o que acontecer, a pessoa pode ser grossa, você vai aceitar. É uma relação que você está vulnerável àquela pessoa desperta sentimentos em você com muita facilidade. Então, uma relação vulnerável. Essa relação vulnerável também pode acontecer no âmbito consumerista. O fornecedor, em relação ao consumidor, está em uma relação de superioridade. Então, o CDC vai cuidar de proteger esse elo mais fraco, né, que é o consumidor. Então, para conseguir o equilíbrio no contrato, na prestação de serviço, tem que ter um cuidado maior para o consumidor, porque ele é uma parte mais frágil. Então, o fornecedor está em uma situação de superioridade, o consumidor ele é inferior. Essa vulnerabilidade, ela possui presunção absoluta e decorre da própria lei. Essa presunção absoluta ajuda demais, porque como uma parte mais frágil da relação jurídica, é mais difícil de você conseguir provar as coisas. Então, essa presunção absoluta ajuda demais o consumidor. É muito importante, é um avanço muito importante. E é tal que essa vulnerabilidade não está afetada, não está ligada ao aspecto econômico. Se eu for em uma loja e comprar um relógio de ouro de mais de 10 mil reais, um artigo de luxo, uma roupa de grife, algo super chique, eu também vou ser vulnerável. Então não está ligado ao aspecto econômico. Então consumo de alto padrão não afasta a vulnerabilidade. A vulnerabilidade decorre de uma deficiência presumida técnica, jurídica, econômica, de informação. Então já é presumida e não depende da pessoa ser pobre, ser rica, não depende do status financeiro da pessoa. Então é um avanço muito importante, porque abrange de maneira geral todos os consumidores e é uma presunção absoluta. Está prevista no artigo 4º, inciso 1 do CDC, onde nós podemos ler reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então está previsto aqui no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Então há certos tipos de vulnerabilidade. Nós temos a vulnerabilidade técnica, que diz respeito às características do produto ou serviço. É importante ressaltar que, por exemplo, se eu sou vendedor de celular e compro um determinado celular, vai ser muito difícil de eu alegar que desconhecia as características desse produto, porque eu sou vendedor daquele ramo. Então eu sei quais são as características daquele celular. Então, deve ter muito cuidado, porque se você trabalha naquele campo, naquela área e tem um conhecimento técnico, você não vai ser considerado vulnerável. Então, essa vulnerabilidade técnica é desconhecer as características do produto ou serviço. Então, você tem que estar fora daquele ramo, tem que ter o desconhecimento mesmo. Então, tem que ter só cuidado para essa observação. Você comprar um produto ou consumir algo, algum serviço que você tenha um conhecimento técnico, pode afastar essa vulnerabilidade técnica. Pode abarcar outro tipo de vulnerabilidade, mas a técnica não. É considerado um vulnerável técnico quando o produto ou serviço adquirido não tiver relação com a sua formação, competência ou área de atuação. A vulnerabilidade jurídica, por sua vez, você vai desconhecer os direitos e deveres. Então, o termo é muito autoexplicativo. É um desconhecimento de leis, de normas, você não saber o que você tem direito e os seus deveres para com o outro. A vulnerabilidade jurídica está relacionada ao direito em si. A vulnerabilidade econômica ou fática
Já uma relação mais relacionada ao grande poderio econômico que o fornecedor pode ter ou detém, e também uma relação de monopólio. O monopólio é constituído quando temos uma empresa dominante naquele determinado segmento. A vulnerabilidade, nesse caso, é mais fácil de ser provada, é um monopólio. A pessoa está restrita a consumir aquele determinado produto daquela determinada empresa. Então temos também essa vulnerabilidade econômica, tanto pelo fator financeiro do fornecedor, que tem grande poder econômico, como também um fator daquele fornecedor ser um monopólio. Você deixar somente uma opção para o consumidor é algo extremamente desagradável e que deixa o consumidor em extrema vulnerabilidade. Também temos a vulnerabilidade informacional, aí já temos um déficit de informação. As informações elas não são suficientes, não são completas, não ajudam a tomar a decisão de compra, podem ser até adulteradas. Então, tem que haver a informação de maneira correta e adequada. Tem que preencher todas as dúvidas, tem que matar todas as dúvidas do consumidor para ajudar nesse processo de decisão de compra, tanto de um produto como de um serviço. Nós também temos o princípio da boa-fé objetiva. Então, quando você vai em uma padaria, um comércio ou qualquer loja ou estabelecimento, você dá o dinheiro, recebe o troco, chega em casa, vai conferir o troco, vê que esse troco foi a mais. Aí você vai lá, conversa com o caixa, aí se você se acerta e tal. Isso é um exemplo de uma boa fé. Você agiu de boa fé. Então, agir de boa fé é você se comportar de maneira ética, de maneira moral, cumprir um determinado valor que a sociedade quer que você cumpra. São padrões sociais que devem ser praticados pelas pessoas, são regras de condutas. Então, você vai ser pautado no valor ético. Está lá previsto no artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Então, pensa bem nessa relação de que você agir com boa fé é você agir com o que é esperado da pessoa, né, de uma vida em sociedade. Você ser ético, você ser moral. E lá no finalzinho do artigo 4º, inciso 3º, que nós temos sempre com base na boa-fé. Então está previsto no Código de Defesa do Consumidor. A boa-fé ela pode ser tanto objetiva como subjetiva. A que interessa para o Código de Defesa do Consumidor é a objetiva, porque a objetiva ela é o que a sociedade espera, são padrões comportamentais, sociais. Então uma regra de conduta, uma regra de comportamento é o que você deve agir perante um padrão social de maneira global. Enquanto o subjetivo está mais ligado ao aspecto individual, é mais ao psicológico da pessoa. Então, não é objetiva aqui do princípio da boa-fé objetiva. A subjetiva não é objeto de análise. Então, é o que a parte crê que está certo. Então, é algo bem individual, enquanto a objetiva é mais algo coletivo. A boa-fé ela vai atuar desempenhando algumas funções. Temos as funções interpretativa ou hermenêutica. Essas funções elas vão atuar quando, por exemplo, nós temos uma interpretação dúbia. Então, caso haja essa interpretação dúbia, nós vamos nos pautar na boa-fé para poder estabelecer, né, para poder analisar essas cláusulas. Elas devem ser analisadas e interpretadas de acordo com a boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva atua na interpretação, de maneira interpretativa, função interpretativa. A função integrativa ou de criação de deveres jurídicos, o nome criação de deveres jurídicos é bem autoexplicativo. Então a boa-fé objetiva ela vai criar deveres, esses deveres são anexos ao contrato e devem ser respeitados. Então nós temos o dever de cuidado, o dever de informação e o dever de cooperação. Então, ao agir com boa-fé, nós temos certos deveres que são praticamente inerentes, né, que doutrinariamente nós classificamos, né, nesse dever de cuidado, informação e cooperação. O de cuidado você vai proteger, o fornecedor vai adotar uma conduta protetiva, às vezes de maneira até preventiva, né, antes, vai focar na prevenção de danos ao patrimônio e à pessoa do consumidor. O dever de cooperação é mais uma conciliação entre as partes para haver o cumprimento de obrigações, para haver a satisfação dessas obrigações. Então tem a ideia de cooperação, ajuda mútua, né, entre as pessoas, entre as partes. E o dever de informação, você tem que informar direitinho o que a pessoa está pedindo, solicitando,
ou até antes da pessoa solicitar. Então tem que informar tudinho, a característica do produto, o uso, deve informar as características daquele produto, tudo de maneira correta e adequada, de maneira suficiente, para que haja o bom uso do bem de consumo. Também temos a função de controle ou limitativa desses direitos subjetivos. Então essa ideia vai ter essa ideia de limitar. Então qualquer cláusula que seja incompatível com a boa-fé objetiva, aí já vai haver uma limitação ao exercício de direito pelo fornecedor. Então tem essa ideia de controle, essa ideia de até de certa forma como se fosse uma sanção, né? Então qualquer cláusula incompatível vai ser declarada nula. Então, se não for compatível com a boa-fé objetiva, pode sim tranquilamente uma cláusula ser declarada nula. Então, vai haver essa limitação ao exercício de direito pelo fornecedor. Nós também temos o princípio do equilíbrio. Equilíbrio, quando falamos no curso de direito, se for falar para um iniciante, um cara que está lá no primeiro período de direito, perguntar o que é direito para você, com certeza pelo menos uma das pessoas daquela sala em que o professor perguntou isso vai pensar em balança, né? No símbolo da balança. Então essa ideia de equilíbrio está repleta, está em muitas áreas do direito. Então aqui no Código de Defesa do Consumidor, essa relação consumerista ela tem que ser equilibrada, né? Quebrando essa vulnerabilidade, deixando as partes em pé de igualdade. Tem previsão no artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Também está lá no finalzinho, depois da boa-fé. Então tá aqui, ó, boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então já está aqui tranquilo na letra de lei. Então vai estabelecer, vai visar, vai focar em estabelecer uma igualdade, tanto no campo material como no campo processual. O que seria um exemplo de ação no campo material e no campo processual? No material, nós temos a responsabilidade objetiva por dano ao consumidor. Lembrando que a responsabilidade é objetiva. Então, vai tentar estabelecer esse equilíbrio, tornando o consumidor menos frágil no processo, deixando em pé de igualdade com o fornecedor, ao estabelecer essa responsabilidade por qualquer dano causado ao consumidor de maneira objetiva, né? Independente. A objetiva ela independe de culpa, né? Então, no plano processual, nós já temos a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova é excelente, ajuda demais o consumidor. Então, temos a inversão do ônus da prova como maneira de equilibrar a relação consumerista. Imagina a parte mais frágil tendo que elaborar a prova, né? É mais complicado. Então, temos essa possibilidade no plano processual. O princípio da defesa do consumidor pelo Estado. Agora nós vamos falar de um Estado de maneira mais paternalista, que cuida mais de seus súditos. Então nós temos essa ideia de Estado protetor. Então vai atuar mais na defesa dos interesses do consumidor, uma atuação ativa do Estado. Ele não vai se omitir não, ele vai atuar mesmo, demanda uma atuação estatal. E tá lá, meu amigo, no artigo 4º, nós temos lá no inciso 2. Então, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Ó, iniciativa direta. Iniciativa direta. Então, ação governamental por iniciativa direta. Incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Presença do Estado no mercado de consumo. Então, tá aqui, meu amigo, letra de lei. O Estado deve atuar assim, não deve ficar só olhando, só observando, assim, de longe, não. Tem que atuar mesmo, tem que estar dentro das coisas, rapaz. Então, o princípio da harmonização. Harmonização, você está querendo deixar a sua carinha perfeita, faz o quê? Faz uma harmonização facial. Deixar tudo do jeito, daquele padrão que você quer, tudo do jeitinho que você acha bacana, legal. Então, harmonização. A harmonização é encontrar uma espécie de trégua. É como se você estivesse encontrando uma maneira de equilibrar, né? Tem essa diferença entre o princípio do equilíbrio e da harmonização. Por quê? O princípio do equilíbrio ele vai buscar mais estabelecer a igualdade no campo material e processual. Já o da harmonização ele vai buscar mais conciliar os interesses. Então tem mais essa ideia de interesses. É um equilíbrio voltado para o interesse das partes de maneira conciliatória. Então todos os participantes dessa relação vão ter assim uma
ideia de harmonizar, de encontrar um ponto ideal para que possa haver a conciliação de maneira tranquila. Tá lá no artigo 4º, lá no iniciozinho do inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Então, a harmonização é essa ideia de encontrar um jeito de todo mundo sair ganhando, podemos assim dizer. Agora, o princípio da transparência. Transparência é algo que é um avanço gigante, gigante, gigante em um país tão corrupto e desonesto como o nosso. Então, o princípio da transparência é deixar tudo mais claro, dar publicidade. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, essa transparência vai estar mais voltada à informação. Então, você tem que informar tudo direitinho, tudo certinho, para que não haja nenhuma cláusula abusiva, para que não haja nenhuma restrição de qualquer direito do consumidor, para que não haja um mal entendido. Então a transparência é muito importante, ela vai haver tanto antes do processo, fase pré-contratual, no processo, fase contratual, como no pós-processo, né? Após o processo, na fase pós-contratual. Então tá nessas três fases, o antes, o agora e o depois, meu amigo. É o presente, passado e futuro aqui. Então pré, contratual e pós. Tá presente nas três fases. Então lá no artigo 4º, lá no finalzinho, bem como a transparência e a harmonia, né? A harmonia nós já vimos, né? Tanto no inciso 3 anteriormente, né? Mas também está no artigo, né? No próprio artigo, também está a harmonização. Então agora a transparência. Então transparência e harmonia das relações de consumo. Então deve haver transparência sim, informações adequadas e suficientes. Agora o princípio da confiança. Confiança, meu amigo, é algo que temos que ter bastante cuidado, não é tão praticado. Nós brasileiros não temos muita confiança um no outro, né? Brasileiro é bicho malandro. Então o princípio da confiança, quando tá naquela relação consumerista, é tratar com respeito às expectativas do consumidor. Quando você vai procurar tal produto, você tem tal expectativa daquele produto. E o fornecedor, ele deve condizer, ele deve valer daquelas expectativas, deve concretizar tais expectativas nessa relação consumerista. Então a confiança também está muito relacionada com a boa-fé. Ela não possui uma previsão expressa, ela é decorrente do princípio da boa-fé. Então é muito interessante a gente ressaltar, né, que não tem essa previsão expressa, né, diferente dos outros princípios estragos até agora, não tem essa previsão expressa, né, não está na lei, mas é decorrente do princípio da boa-fé. Então, princípio da confiança, né? Você vendo essa palavra, você já consegue imaginar do que se trata, essa ideia de confiança, de confiabilidade, que é algo tão escasso no mundo atual, né? Atualmente, né? Mais que na relação, a relação consumerista deve estar norteada por essa confiança, né? Essa correspondência de expectativas, né? Essa sinceridade tem que haver para ter esse sentimento de confiança, concretizando os valores definidos por esse princípio. Para que possamos entender melhor, tem esse recurso especial que analisa um pouco da responsabilidade de uma empresa quando fornece estacionamento ao consumidor. Então, caso aconteça qualquer furto, roubo, latrocínio no interior desse estacionamento, o estabelecimento tem sim o dever de lealdade e segurança. Então, deve ser aplicado o princípio da confiança nesse caso. O consumidor está confiando em ter essa segurança, esse conforto a usar esse estacionamento. Então, o princípio da confiança se aplica aqui. Agora, o princípio do combate ao abuso. Muitas são as situações em que o consumidor ele perpassa por alguma conduta, por alguma prática abusiva. E esse princípio tem que existir para acabar, para liquidar, extinguir ou pelo menos reduzir essa quantidade de abuso da relação consumerista, uma relação de fragilidade do consumidor que muitas vezes perpassa por abusos, né, por cláusulas abusivas ou tem qualquer direito violado. Então ela tem previsão no inciso 6 do artigo 4º, tá lá bonitinho, coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo. Então o fornecedor tem que respeitar o consumidor, não deve de forma alguma agir de modo abusivo, desrespeitar os direitos do consumidor. Então o fornecedor você tem seus deveres, meu amigo. Então tome cuidado com o princípio do combate ao abuso. Agora falando um pouco sobre o princípio da educação e da informação. Educação é algo que tem que ter, porque muitos cidadãos não têm
a noção de seus direitos e de seus deveres. Então, os consumidores eles devem ser informados corretamente, tanto no plano formal como no plano informal. O plano formal é mais aquela você vai ter aquela ideia de formalidade mesmo. Então, vai ser algo tudo certinho, vai ser, por exemplo, aulas, né, nas escolas, então vai ser ministrado de maneira preventiva nas escolas. Tem toda essa ideia de formalidade mesmo, enquanto o aspecto informal vai ser lá naquelas propagandas que a gente vê na televisão, então vai ser pela imprensa, meios comunicativos, online, na TV, seja como for, né? Mas a informal vai ter mais essa ideia de geralzão. Então o formal vai ter todo um cuidado especial de ser antes, né, de maneira preventiva, vai ser algo ministrado seguindo determinadas regras, vai ser algo mais burocrático. Já o informal vai ser mais algo desburocratizado, são propagandas que vão fornecer algumas informações, é algo mais solto, mais amplo, enquanto o formal é algo mais restrito. Temos lá no artigo 4º, inciso 4, educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com visto à melhoria do mercado de consumo. Então, esse princípio ele vai abranger tanto a educação e informação tanto do fornecedor como do consumidor, né? Fornecedor também é gente como a gente, né? Então, também deve ser educado tanto dos seus direitos como dos seus deveres. Fornecedor também tem direito, meu amigo, não é só dever não. Então, tem toda essa educação e informação, meu amigo, vai ajudar demais, vai tornar tudo mais fácil, vai atuar de maneira preventiva, né, antes de acontecer o problema. A ideia é essa, né, é dar mais conhecimento às pessoas para evitar de acontecer as coisas, né, para na hora que o bicho estiver pegando fogo não tá tão danificada assim a coisa. Então, nós também temos o princípio da precaução. Então, o princípio da precaução está muito no direito ambiental, mas a gente tem uma doutrinazinha aqui puxando aqui para o Código de Defesa do Consumidor, né? Então também podemos falar desse princípio aqui no CDC. O perigo existiu. Beleza, vamos combater o perigo. Mas e antes do perigo existir? O perigo pode existir. Então há uma hipótese, é um perigo hipotético. Então é pensar no que pode acontecer de errado para evitar. Então, não basta só se proteger do perigo concreto, aquele que está acontecendo, que existe, né? E está acontecendo, tá acontecendo lá todo dia. Então tem que pensar no perigo que pode acontecer, que pode vir a acontecer, porque isso vai reduzir demais os danos. Então esse período da precaução é ter esse cuidado anterior, né? Já tem o cuidado quando já acontece, então tem um cuidado anterior. Agora o princípio da educação financeira e ambiental do consumidor. Detalhe, né? Já vimos o princípio da educação e da informação, aqui já é educação financeira, então já é mais específico, viu? Financeira e ambiental do consumidor. Então, é uma novidade, né? Com a lei do superendividamento, então nós temos essa inclusão, né? No artigo 4º, né? Inciso 9, nós temos fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Então, tranquilo, é bem autoexplicativo. Então, vai focar na educação do consumidor no aspecto financeiro e ambiental. O princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Esse princípio também veio, né, com a lei de superendividamento e vai atuar, né, como prevenção e tratamento, né? Então, prevenção antes de acontecer, tratamento já aconteceu, né? Então, tem esses dois alcances, o antes e o agora. E isso vai evitar a exclusão social do consumidor, o que era, né, porque é uma lei ainda muito nova, então era algo muito comum essa exclusão social. Então você dá a oportunidade daquele consumidor que tinha dívidas de se legalizar, né, de conseguir cumprir com suas dívidas, pagar, quitar suas dívidas. Essa oportunidade é muito interessante e também de modo a diminuir a exclusão que tinha. Então é muito importante para a reinserção do indivíduo, né, no aspecto social. Agora vamos para as questões, vamos treinar um pouco o que vimos na aula de hoje. Vamos lá, essa questão. Primeira questão, acerca das relações de consumo, assinala a alternativa que corresponde à seguinte sentença. Impõe aos contratantes lealdade recíproca, visando a boa-fé, antes, durante e após a relação.
Antes, agora e depois, nós vimos esse princípio. Então, sua pretensão é evitar cláusulas abusivas que restringam os direitos do consumidor. Meu amigo, minha amiga, qual é esse princípio? É o princípio da transparência. Está previsto nas 3 fases, pré-contratual, contratual e pós-contratual, e tem esse dever de informação para evitar essas cláusulas abusivas. Então, princípio da transparência, alternativa B. Outra questãozinha, o princípio da boa-fé objetiva, descrito no artigo 403, é visto não só como defesa do vulnerável, mas também atua como critério auxiliar na viabilização dos ditames constitucionais sobre a ordem econômica. Entre os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor está a boa-fé objetiva. Então, sobre o princípio da boa-fé objetiva, ele restringe sua aplicação aos contratos de consumo? Não, não é só aplicável aos contratos de consumo. Garante a igualdade formal material? Garantir igualdade formal material é mais relacionado ao princípio da vulnerabilidade. Então, vamos continuar. Letra C. Implementa equilíbrio nas relações de consumo. Pô, tá falando de equilíbrio, então tá mais ligado ao princípio do equilíbrio. Agora, letra D. Cria deveres no momento da celebração do contrato, ok? Como dever de informação, ok demais. Ou seja, aquele em que há necessidade de se realizar a oferta de forma clara e sem equívocos. Perfeição, letra D. Esse é o objetivo da boa-fé objetiva, meu amigo. Criar deveres, então dever de informação, né, de forma clara, eu sempre falo de forma clara e suficiente, né, sem equívocos, sem erros, falando tudo certinho. Então, atuar com boa fé é isso, você informar de maneira correta e adequada, tá atuando com boa fé, tá agindo da maneira de que é esperada, né, da maneira que a sociedade espera que você haja, né? Tanto né, quando eu falo sociedade, né, também estou falando do aspecto moral, ético e do aspecto legal, né, do que a lei está esperando que você haja, né? Então é agir de maneira tudo certinha de acordo com a lei. Próxima questão. Marca a resposta correta. Eita, esse aqui não teve nem enunciado. Ótimo. Menos leitura. Alternativas. Letra A. São deveres anexos inerentes ao princípio da boa-fé objetiva. No âmbito das relações de consumo, a informação, esclarecimento e aconselhamento, a cooperação, renegociação e a proteção da incolumidade física, psíquica e patrimonial do consumidor. Então, meu amigo, nós vimos isso aqui na aula de hoje, viu? Vimos sim. Então, deveres anexos, né? O que isso te lembra? Deveres anexos. Nós falamos dos deveres anexos quando estávamos falando do princípio da boa-fé, falamos da função da boa-fé, aí tivemos a função integrativa ou de criação de deveres jurídicos, né? Onde nós temos esses deveres anexos, né? Que estão ligados já, é como se já fosse automático. Vem esses deveres mais esses aqui, então são deveres anexos, né, inerentes, né, deveres anexos inerentes ao princípio da boa-fé objetiva. Então, é sim informar, é sim cooperar e também ter a proteção patrimonial, né? Já vimos também essas 3 coisas, né? Esses 3 fatores. Quando a gente está falando da função, né, dessa função integrativa, falamos, né, do dever de cuidado, do dever de informação e dever de cooperação. Então, já foi falado e faz parte dos direitos anexos, é o princípio da boa-fé objetiva. Letra A está corretíssima. Então, ó, excelente, sem enunciado já a primeira alternativa correta. Já nem se preocupou muito ler. Meus amigos, minhas amigas, estudamos hoje os princípios gerais do direito do consumidor. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E é isso, bom aprendizado, vai dar tudo certo.